Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios. Estamos nos aproximando de um dos eventos mais esperados deste ano de 2026, que é a Copa do Mundo. Também com ela vem aí inúmeras possibilidades para as marcas. Para conversar conosco sobre Copa do Mundo, esportes, eh, gestão de marca, branding, uma super, super especialista. Minha convidada de hoje, Liana Bazanella, minha querida amiga, cofundadora da Rock. Mas a Liana tem aí uma trajetória, uma expertise que, olha, daqui a pouco a gente vai falando também ao longo deste programa sobre as tuas experiências e eu lembro da acho que foi a penúltima, que era no meu time do coração, né, eu não posso revelar aqui qual é o time, mas depois tu diz qual é. A gente Tô a gente brincando. casualmente, não tem uma influência, né, a gente vai ver um bastidores aqui vermelho, que qual time será esse, né? Qual time será? Liana, que bom te receber e principalmente com novidades, porque eu sei que tu, quando a gente se encontra, tu sempre me conta alguma coisa. O último encontro, assim, ao vivo, foi na Expo Inter do ano passado. E nós ficamos de marcar esse bate-papo, aí o mundo vai, né, Passa tão se rápido. movimentando. Março de 2026 a gente está se encontrando. Mas pegando este gancho aí, deste evento que tu até estava me lembrando que na última terça-feira estava faltando 100 dias para a Copa do Mundo, que loucura. Tá Agora nessa chegando. terça passada. Então ela está chegando, como é que está o teu coração? Nossa, primeiro, Ana, um prazer falar contigo. A gente sempre eu lembro as primeiras vezes que a gente conversou aqui no programa, né, em outros formatos também, sempre eu adoro, porque a gente está sempre construindo coisas, né, a gente se encontra e a gente, a partir das nossas novidades, a gente já está construindo alguma coisa nova. É isso aí. Mas da Expo Inter pra cá, a gente comentou que seria este ano, então, de Copa do Mundo, e agora, já menos de 100 dias, está aí a Copa, né. E nós não podemos mais falar de Copa sem pensar em 12 meses de Copa, porque nós temos 2 Copas do Mundo, né. A gente tem a Copa do Uhum. Mundo masculina, que acontece agora em junho e julho, e a gente tem, o ano que vem, uma Copa do Mundo feminina no Brasil, em Porto Alegre, né. Inclusive nós Nossa, eu somos não tinha me cidade dado conta. sede. Sede, eu não me dei Então conta disso. é na sequência, né. Então nós todas as nossas, nossos pensamentos com relação a aproveitar esse período, né, um período aquecido, que as pessoas estão disponíveis, um momento mais alegre, mais festivo, né, aquece a economia, a gente pensa já em 12 meses. A partir de junho até o próximo ano, nesse mesmo período, nós teremos 2 Copas do Mundo pela frente. E o que que tu tem sentido, vocês lá na Rock Sports também, como é que está este clima da parte do lado do empresário, daquele que tem que investir, né, o seu que tem que botar o seu dinheiro, ou não, num evento como esse da Copa? A gente tá esse ano é um ano especificamente particular, porque temos várias coisas acontecendo, né. A gente, além da Copa, a gente tem aí uma eleição, a gente tem um cenário mundial que não dá para a gente deixar de considerar, mas justamente a Copa acaba sendo um alento para que as pessoas possam, ver a movimentação econômica de uma forma positiva. Então, nunca essa Copa é a maior Copa da história das Copas do Mundo, né, e é uma coisa que as pessoas brasileiro gosta, né, mesmo quando não é a seleção, brasileira em campo, a gente gosta da partida, do espetáculo, do entretenimento que Verdade. o futebol, proporciona. E, então, assim, é uma Copa para o Brasil de urna, né, então a gente vai ter, inclusive, momentos que as pessoas vão poder parar nas suas empresas ou onde elas estiverem, bar, restaurante, para poder curtir a Copa do Mundo. Então eu vejo assim, a gente tem essa percepção de que existe uma instabilidade, uma insegurança por um lado, por outro existe um otimismo. E Uhum. o que a gente pode fazer é tentar olhar sempre o lado do copo meio cheio, né.
existem oportunidades de entrar no calendário das marcas, o assunto Copa do Mundo. Aliás, quando a gente fala em Copa, tem uma coisa maior que Copa, que é Uhum. a nossa brasilidade, né. Pois então. A gente fala em Copa e às vezes, de repente, alguém que está nos ouvindo diz: "Nossa, mas eu não sou uma marca que vou falar sobre Copa do Mundo, não estou entre as marcas, patrocinadoras", né. A gente tem hoje, para falar de Copa do Mundo, ou eu sou patrocinador da FIFA, ou eu sou patrocinador da CBF, né, para a seleção, ou vou patrocinar algum dos veículos oficiais que vão transmitir a Copa do Mundo. Mas e todas as demais marcas, como a gente faz para entrar nessa motivação que esse espetáculo gera? A gente tem uma coisa que não é de domínio de ninguém, que é a nossa brasilidade. E a Uhum. nossa brasilidade agora, vamos ter, né, aí um Oscar pela frente, é nesses momentos que a gente vê que brasileiro se une, né, quando tem um brasileiro num momento em destaque, a gente gosta de lembrar que somos brasileiros, mas no passado recente, a gente tinha uma certa vergonha de produtos brasileiros inclusive, né, produtos de artistas brasileiros, a gente de alguma forma é aquela história do produto gringo, né, uma coisa que ninguém tem. E agora, mais do que nunca, a gente está valorizando a cultura brasileira, essas particularidades dos produtos desenvolvidos no Brasil. Então, por que não associar as 2 coisas? Aproveitar que tem aí 2 copas pela Uhum. frente, vão gerar esses momentos de consumo, e trabalhar em cima da brasilidade, né. Então acho que até, vou dar um spoiler aqui, nem poderia estar falando, mas Faz de conta que ninguém está ouvindo ninguém lá tá na ouvindo, Rock, mas também quem ouvir viu? pode depois falar com a gente que tá tudo certo, porque eu acho que é importante a gente destacar isso, né. Existem formas da gente entrar nessa conversa, falar com a comunidade brasileira, e de uma forma que seja maior do que o escopo da festividade futebol, que Uhum. é entrar num produto que a gente está lançando, a Rocksport está lançando um produto que vai falar de brasilidade, e Opa! vai dispor para as marcas a possibilidade de elas entrarem nesse movimento. É um movimento para aquecer a economia e também para a gente resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro. Então, Uhum. qualquer marca, quais são os critérios para entrar nesse projeto? Primeiro, ser uma marca brasileira. Segundo, ter um produto que converse com a brasilidade. Por exemplo, eu sou um chocolate. Não é qualquer chocolate que vai entrar na campanha. Vai entrar a minha linha que tenha cupuaçu, que tenha outros produtos dentro da sua composição, né? Então, isso vale para qualquer marca. Eu não preciso desenvolver uma linha específica para o projeto, mas eu tenho que ter um selo do projeto adequado para alguns produtos. Então, isso vale para todos os segmentos, Olha é muito só, amplo, que né. baita Eu posso oportunidade, se eu for Liana. uma tinta, por exemplo, uma marca de tinta, por que não fazer projetos na cidade, para a gente trazer essa brasilidade para a cidade? E nós não estamos falando só de verde e amarela, né, que são as nossas Sim. é o mais óbvio. A gente gosta de coisas que são inusitadas, então por que não levar cores do Brasil que representam não só as cores da nossa bandeira, mas referências de coisas brasileiras. E aí Uhum. a gente vai, se tu for pensar, cada segmento a gente vai, né, Tem muito, então abrindo agora es minha cabeça ficou agora aqui também borbulhando. Eu não sou publicitária, mas a gente todos nós temos acho que um pouquinho, né, de brasileiro é muito criatividade, criativo, é né. isso aí. Agora, Eliana, eu te ouvindo falar, assim, com tanto entusiasmo, e eu acho que isso também é muito bom, mas, quando é que tu, assim, despertou para este lado mais do esporte? Por quê? A Liana, sempre ouvi a Liana empreendedora, com a Debrito, depois presidente da ARP, acho que foi a primeira mulher presidente da ARP, acho Primeira não, a ser mulher. não, foi a primeira E a mulher, única por por enquanto, que eu já tô enquanto louca é. para ver outra mulher nessa Pois posição, então, né. que um mercado, um segmento muito importante também para a nossa economia, e agora cofundadora da Rock Sports, mas tu sempre, né, aí sempre criando, inovando, trazendo coisas. Mas o lance do esporte, quando é que ele despertou para ti? Sempre despertou ou como é que foi isso? Eu sempre gostei de esporte, né, tá no meu DNA, assim, eu acredito muito que
as 2 coisas que eu gosto, elas têm juntas elas têm um potencial enorme, que é esporte e construção de marca, né. Quando tu Uhum, leva a marca para o ambiente esportivo, a gente junta tudo que a gente quer da percepção do consumidor, que é paixão, emoção, tudo que de alguma forma desperta o lado sensível das pessoas da escolha, né, uhum. por consumir uma marca. Mas, eu acabei indo para o lado esporte quando eu aceitei o convite para então assumir a diretoria de marketing do Inter, né, Uhum. que não era uma coisa que eu estava esperando, foi em meio à pandemia, mas quando eu recebi a proposta, é o tipo de coisa que a gente que trabalha com marca pensa, né, vale para Inter, vale para Grêmio, vale para outros times. É tão diferente a relação das pessoas com a marca de um time de futebol, que é visceral, né, as pessoas têm essa relação, é o meu Inter. Ninguém tatua, eu repito esse exemplo, porque eu acho demais. A gente, por mais que a gente seja love branding de uma marca, a gente não vai naturalmente fazer uma homenagem para a marca, Sim. né, numa Uhum. tatuagem, por exemplo. Isso é muito particular, então as pessoas têm uma relação de amor pelaquela marca. E né, Inter e Grêmio são Inter um pouquinho mais do que o Grêmio, né, não posso deixar de considerar, Olha, mas pode Inter ter e Grêmio, oportunidade no Grêmio um dia, hein. É. hã, Inter e Grêmio são as maiores marcas do estado, sem dúvida nenhuma. É mesmo, E aí eu mulher. acabei aceitando o convite e me apaixonei pelo esporte. Mas deu algum medinho, assim, quando Claro. para assumir aquele desafio? Claro, é um desafio, foi um desafio enorme. Primeiro pelo tamanho, né, da responsabilidade, porque o escopo de marketing, dentro de um clube de futebol, Ah, a gente fala da parte que as pessoas enxergam, né, que é marca, camisa, coisas que tem uma certa visibilidade. Mas tem todo o lado comercial, de patrocínio, geração de receitas. Um terço da receita de um clube de futebol vem do marketing, né? Com uhum. sócios, com a comercialização de patrocínios, licenciamento, então o escopo é amplo. E isso faz a diferença para o clube, né. Se não tem verba, é difícil ter investimento e a consequência tá ali na frente. Então, achei um super desafio, mas, né, Hum. vamos lá, vamos encarar. Fiquei 3 anos à frente do Inter, e aí, lá no Inter, eu já percebi algumas necessidades necessidades e ao mesmo tempo oportunidades que não existiam no mercado. Eu tinha, inclusive, eu fui para o Inter e a Rock foi comigo logo no início, né. Sim. Então a Rock ficou comigo 3 anos lá, a gente já, claro, eu já tinha uma relação com o Fábio e com a Lara, né, que são os sócios da Fábio Roy, Bernardi e e a Lara Lara Piccoli, Piccoli, queridos maravilhosos. amigos, é. Sempre tive uma admiração e sempre gostei muito da proposta de negócio da Rock, né, que é focada em criatividade, a gente estava falando da Sim. importância da essência da criatividade, mas, eu via que tinha um lado, que era o lado comercial, que é o lado de patrocínio, que o formato de agência acabava não atendendo. Uhum. E a gente vinha conversando sobre isso. Quando eu saí do Inter, naturalmente a gente conversou e disse: Quem sabe a gente abrisse uma spin-off da Rock com essa essência de criatividade, mas focado para as marcas que querem entrar no esporte de uma forma diferente". E o Uhum. conceito hoje eu acho muito, muito natural que a gente desenvolvesse um conceito dessa forma. O conceito hoje, a proposta de valor da Rock Sports é ser além do óbvio, né, ser Uhum. propostas além do óbvio. E nós não E estamos falando só do esporte e futebol, estamos não, falando de esporte o como um esporte como um todo, todo. isso vale para todos os esportes, cada vez mais Mais amplo, amplo, né. as Uhum. possibilidades que a gente tem no esporte. Esporte com entretenimento, né, que é o que a gente chama de sportainment, que é uma outra modalidade. O esporte ele tá na vida das pessoas de uma forma diferente, né, o jovem tá muito próximo do esporte, a gente tem muitas comunidades e a gente consegue falar com um público específico através daquele esporte, né, tem esporte para todo perfil de público. Então a gente abriu no ano passado, a gente abriu a Rock Sports, na verdade 2000 e 24. não, foi 2024. Sim, 2024, a gente inclusive, a gente estava com um projeto para acontecer, e aí a gente teve ali a enchente, demorou um Isso. pouquinho mais Uhum. para lançar o projeto, mas a gente abriu ainda em 24 e agora a gente está numa fase mais madura, desse negócio, trabalhando com
projetos proprietários, que são projetos que colocam na mesa das marcas alternativas que não são as coisas tradicionais que tem no mercado. Então, por exemplo, eu posso, claro, entrar como patrocinador de um esporte, mas eu posso participar de um projeto, como é o caso agora a gente está fazendo um projeto junto com o Tinga, que vai contar a história da primeira Libertadores, ele já está no ar inclusive, quem quiser acompanhar lá, Sim. se chama Eu Estava Estava Lá. lá. Uhum. E a intenção desse projeto é resgatar histórias das pessoas durante, né, o ano da primeira Libertadores, há 20 anos Que a gente bonito, resgata essas sim. histórias. É uma coisa que eu me arrepio, assim, quando eu falo, porque eu tenho, por exemplo, um filho de 10 anos que não viveu isso, né. Então ele está acompanhando agora a história dos ex-jogadores, das pessoas, a gente está sabendo cada história inusitada, depois a gente vai revelando aí. De gente que teve gente que Tu até divide comigo alguns entrevistados vamos, daí, por vamos contar. favor, pra gente Teve contar. gente Tu que vem estava junto, no é? Mãe Mãe de de Deus. Deus, Olha só, segurando o bebê para nascer e foi no estádio antes para assistir a final da da Libertadores. Libertadores, olha só. Então, assim, tem muita coisa legal. Então, esse tipo de projeto é um projeto que ele caminha paralelo aos clubes, por exemplo, Sim. né. Então, ele tem toda uma audiência de, influenciadores, dos jogadores, né, e é uma forma da gente contar a história com as marcas, né, então Uhum. é um projeto diferente. Liana, só aproveitando, a minha filha hoje mora nos Estados Unidos e claro, a gente não deixa de fazer as comparações e me parece, assim, tudo que os americanos fazem no esporte é um negócio, assim, monumental e principalmente na questão de marca, enfim. E eles utilizam muito, me chama muito a atenção, ex-jogadores, justamente para fomentar essas ativações. Então e ao mesmo tempo, esses ex-jogadores também passam a vivenciar na sociedade como, como, assim, ativos sociais. Eu estive conhecendo, nesse ano que passou, uma clínica de para crianças autistas que foi doada pelo Dan Marino. Que E é um legal. médico gaúcho que, dirige esta clínica lá em Weston. E aí tu vê, assim, a força, toda a clínica, assim, com aquelas fotografias do Dan Marino e, claro, depois a comunidade vai se juntando, mas eu digo assim, a força que tem uma personalidade dessas, não é, como tu falaste agora no Tinga, E é eterno, e é né. eterno. Os ídolos são eternos Uhum. e Mas eles sabem cuidar, tu vendo, assim, hoje, eh, das suas carreiras, tu acha como é que tu tá vendo, assim, os nossos eu acho que isso é profissionais recente, né. A gente recente, sempre né? teve profissionais que se destacam, né, tem profissionais que acabaram criando e cultivando uma carreira pós o Uhum. encerramento do seu período de atleta, mas a grande maioria não pensou nisso durante, o período, ativo e também não pensou no que faria depois, né. Depois. Então essas Uhum. construções de relacionamento, o fato de tu ter tem jogadores que têm mais de uma torcida, passaram por mais de um clube, mas tem o respeito de torcidas, inclusive adversárias. O time que a gente está falando é um exemplo disso, né, jogou Sim. tanto no Inter quanto no Grêmio, num lugar onde a polêmica é sempre, grande, mas ele tem o respeito dos 2 lados, porque ele soube cultivar isso durante a carreira dele. Então, acho que a gente está se aculturando. Os próprios clubes, né, e os jogadores não tinham uma percepção de ativos que eles são um ativo de Diva de marca. marca. Com as Uhum. redes sociais, isso cresceu. As principais contas de Instagram são de jogadores, né, Cristiano Ronaldo, Sim. Neymar, na frente de qualquer marca, então nem as grandes marcas conseguem bater as marcas desses ídolos. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que faltava o compromisso desses jogadores e jogadoras, atletas, de participar da sociedade, de devolver para a sociedade, por exemplo, com causas sociais. Então, assim, é parte do teu trabalho, né, tu é uma marca, tu tá ali, tu é um ativo do clube. Além de vender os produtos do clube, tu tem que carregar os valores desse clube, né. Então acho que isso é muito cultural, a gente vem desenvolvendo isso, mas é uma coisa
a Ainda longo prazo, tem uma tem bela bastante caminhada. caminhada. E aquele valor exorbitante de um comercial do Super Bowl, hein? A gente tá num caminho bom aqui também? Qual é um jogo que seria, claro, nunca vamos comparar, né, como a final do Super Bowl, mas que é um O Super Bowl é uma grande grande referência, né, que porque na verdade ele não é só esporte, ele é entretenimento. sim, Então a visibilidade que o show todo, demonstra, faz com que as pessoas tenham um desejo, uma vontade. O mundo inteiro espera para ver quais são os comerciais do Super Bowl, né, então é uma sim. conquista que eles tiveram, uma audiência mundial. E o show, né? E E o tudo que show do acontece, tudo inclusive o show também é uma narrativa do evento, né. Acho que a gente não tem exatamente um modelo, do Super Bowl, mas a gente tem projetos nascendo aí com esporte e entretenimento que quem sabe ali na frente a gente não chega lá também. Com o próprio, basquete, né. Pois então, olha Tem aí o muita coisa basquete chegando no tá Brasil. chegando aí. O Guilherme Vivian aqui que nos acompanha nesse nosso na gravação aqui, já me deu, o sinal, Liana, então eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem para os ouvintes e potenciais interessados em fazer a sua marca estar presente nesse grande evento aí que está chegando, que é a Copa do Mundo. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que olhar o esporte como um todo, os esportes, e agora não tem como não falar de futebol pelas Copas, né, que estão aí, há poucos dias já chegando a primeira e depois uma Copa do Mundo no Brasil. A gente não tem como deixar de pensar que o esporte é plataforma de conexão, de interação com o consumidor. Não é, eu sempre destaco isso, não pode ser visto como um espaço de visibilidade. Para isso, eu até posso sugerir, nem vai para o esporte se isso for só pela marca no uniforme, Uhum, pelas mídias que esse esporte entrega. Se não for para fazer ativações, interagir com os torcedores, que é o que realmente a gente ganha estando no esporte, é melhor outras opções. Mas, se a marca quer ser uma marca admirada, desejada e que gere engajamento, o esporte é a melhor alternativa. E a gente não tem como não falar de brasilidade com várias oportunidades que vêm pela frente. Então, gente, fiquem de olho aí que tem muita coisa, muita oportunidade chegando. Eu acho que o grande destaque aí, a nossa cauda longa, o oceano azul, está no futebol feminino. Dados assim, cada vez a gente precisa olhar mais para os dados, não é a Liana que curte futebol uhum. feminino que está dizendo. 85% dos brasileiros dizem que estão, com um olhar positivo para as marcas que estão incentivando o futebol feminino. A audiência no último ano, ela aumentou 40% de um ano para o outro. Então se a gente foi ver números do futebol feminino, são só coisas positivas. E a gente vai acabar conhecendo um outro nível de futebol feminino, a gente está falando de seleções que já praticam futebol feminino há muito tempo, né. Aqui no Brasil a gente ficou 40 anos, Uhum. atrás, porque a gente era proibida, né, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. A gente tem na Europa um outro patamar de futebol, e a gente vai ver essas seleções jogando aqui, né, inclusive em Porto Alegre. Uau! Nós vamos agora ao comentário da Mariana Ozelami. Olá, Macássia, um abraço especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Hoje eu trago um dado que merece uma atenção de qualquer empreendedor. Uma pesquisa do site Reclame Aqui apontou que 96% dos consumidores brasileiros leem as avaliações online antes de decidir uma compra ou de contratar um serviço. Esse número mostra algo muito claro: reputação não é mais percepção, é também decisão de negócio. A jornada do cliente começa ainda no Google. Antes de entrar na loja, ele já viu as estrelas, já leu os comentários, já comparou as experiências. E não é só a nota que importa. A pesquisa mostra que os consumidores observam se a empresa responde às críticas, se há fotos reais e se os comentários são recentes. Ou seja, reputação hoje é diálogo, é presença ativa. Ignorar as avaliações negativas não faz problemas desaparecerem e podem até ampliá-los.
E as empresas que respondem com transparência e profissionalismo tendem a fortalecer a imagem, mesmo se sofrerem críticas. A reputação digital se tornou um ativo estratégico. Ela impacta vendas, fidelização e até mesmo a atração de parceiros e talentos. No ambiente online, cada comentário é público e também permanente. E a pergunta que fica, então, é: como está a sua reputação hoje? Você está monitorando, respondendo e aprendendo com o que os clientes dizem? Porque no cenário atual, reputação não é consequência, é estratégia. Este foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Obrigada, Mariana Zelame. E o Alma dos Negócios de hoje fica por aqui. A semana que vem tem mais. Tchau, tchau.